Então vamos lá, se tem uma pergunta que eu recebo aqui no canal é quando eu devo começar a investir no exterior? E para isso ficar um pouco mais claro, um pouco mais fácil, para a gente conseguir transformar esse em um conteúdo que você possa aí então começar a entender de fato, eu decidi que toda terça-feira aqui agora a gente vai trazer alguma informação sobre investimento internacional. Então terça-feira aqui agora é dia de investimentos internacionais e eu vou começar do início, então não se preocupe se você ainda não investe lá fora e tal, vou começar aqui do básico, a gente vai avançando até chegar naquele ponto onde a gente vai ali aprender sobre investimentos e muitas coisas especiais. Então se você quiser receber esse conteúdo, cara, a primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse botão de inscrição aqui, né? E tem um sininho do lado que você ativa e aí você vai receber uma notificação sempre que eu postar um conteúdo aqui. Isso vai te ajudar bastante aí. E claro, se você quiser deixar aquele like no vídeo, aí você me ajuda bastante e a gente se ajudando aqui, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa interessante para nós dois. Olha que maravilha, né? Então é o seguinte, muita gente me pergunta se vale a pena investir no exterior. Raul, vale a pena investir meu dinheiro direto no exterior a partir de quando? Essa é a pergunta mais feita aqui. Eu separei aqui 4 situações onde você deve começar então a investir de fato lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, por meio de BDRs ou por meio ali de um ETF como o IVVB11 ou alguma outra coisa do tipo, né? Em que situações você deve investir diretamente lá nos Estados Unidos? A partir de que ponto? A primeira coisa aqui é o seguinte, se você já investe no Brasil e já conhece muito bem o mercado brasileiro, então nesse ponto, se você já tem que conhecer o mercado brasileiro, não faz sentido, tá? Eu vejo muita gente hoje até falando, você começa a investir direto lá fora, acho meio sem nexo, você não dominou nem o mercado aqui, vai ficar muito mais complicado para você entender as coisas lá fora, é um outro idioma, é mais complicado de aprender, então domina primeiro aqui os investimentos no Brasil. É muito importante que você aprenda a investir aqui. A gente tem excelentes oportunidades no Brasil também, principalmente quando a gente fala de banco, de fundos imobiliários, que são ativos tipicamente brasileiros, né? A gente tem títulos de renda fixa que historicamente tem uma rentabilidade muito maior do que a maioria dos países, porque a gente é um país emergente, então a gente tem uma economia aqui um pouco mais frágil, que faz com que os bancos e o próprio tesouro, né, nacional ofereçam taxas melhores e rentabilidade melhor. Então só vale a pena investir no exterior. A primeira situação é se você já dominou completamente aqui os investimentos no Brasil, tá? Não recomendo que você comece pelo mercado americano. Segundo caso aqui é o seguinte, eu sinto vontade de investir no exterior, já dominei aqui, sinto vontade, tô afim de investir. Por que eu falei sinto vontade? Porque antigamente as pessoas falavam, e eu mesmo me encaixo nesse grupo de pessoas, falei assim, não faz sentido investir nos Estados Unidos com pouco dinheiro, né? Mas hoje a situação mudou demais, eu vou mostrar para vocês as corretoras e a coisa toda aqui, e você vai ver que a situação mudou muito, é muito barato investir lá fora, e outra coisa é que a gente já tem suporte em português lá também. Então hoje em dia, se você tem vontade de investir lá fora, cara, já chegou a hora, não precisa mais ficar esperando você ter um valor. Já dominei o mercado nacional, já tô com vontade de investir lá fora, já é motivo mais suficiente, você já poderia parar nessa daqui. Mas existem algumas outras situações onde se torna quase obrigatório investir lá fora, né? Se você tem uma quantia investida ali, por exemplo, eu tenho 100 mil reais ou 120 mil reais que você quer proteger, faz muito sentido você investir no exterior por questões de diversificação. Se o seu dinheiro está todo no Brasil, ele está todo atrelado ali a lei brasileira. E a lei brasileira não é uma coisa muito estável, apesar dos pesares. A Constituição mudou 7 vezes, né? A gente está falando ali de uma Constituição que muda toda hora. A gente está na nossa 10ª tentativa aí de moeda diferente. Então o Brasil não é um país que oferece uma estabilidade para você. Se você mantém todo o seu dinheiro unicamente no Brasil, você pode acabar ali perdendo muito dinheiro no futuro ou perdendo todo o seu capital mesmo. É possível, a gente tem ali uma democracia iniciante aí, uma das democracias mais frágeis por hora, porque estão começando agora. Não significa que vai acontecer, mas que pode acontecer alguma coisa mais grave. Então, assim, não faz sentido você deixar todo o seu dinheiro no Brasil. Então, se você já tem um patrimônio, você já construiu esse patrimônio, cara, aí você é quase obrigado, né? Esse tipo de situação eu já costumo dizer que você é irresponsável se você decidir não diversificar lá fora, porque se acontecer qualquer coisa, tudo aquilo que você construiu pode ser perdido. Raul, mas que tipo de risco é esse, né? Então, se você não acredita nesse tipo de coisa, é só você dar uma olhada ali para uma pessoa que hoje tem 1
1 milhão em bolívares venezuelanos, né? Essa pessoa seria milionária ali na época. Um bolívar valia bastante dinheiro pouco tempo atrás, né? Não era nem próximo da situação que a gente está agora. Então, assim, hoje em dia, um cara que tem 1 milhão em bolívares, ele tem aí R$2,83. Para você imaginar, eu tô falando de 1 milhão de bolívares vale R$2,83. Então, por mais que você tenha construído um grande patrimônio e tudo mais, se você não diversifica internacionalmente, a mesma coisa vale para um americano que tem que diversificar na Europa, em países mais seguros, na Ásia, em algum lugar, porque você não pode confiar ali todo o seu patrimônio a um único governo. Então, pode acontecer isso aí, que é um exemplo péssimo, né, que a gente pode ver aí. Então, se você tem um patrimônio a ser protegido, nesse caso você já é obrigado. E a última situação aqui é o seguinte: você quer se expor às maiores empresas do mundo. Pode simplesmente acontecer isso, porque você olha ali e fala, putz, no Brasil a gente tem grandes empresas de grandes setores, quando a gente fala de celulose, carne, né? Quando a gente fala de vários setores, bancário mesmo, a gente fala que o Brasil ali é líder nesses setores. Mas fora desses setores, é muito difícil você encontrar empresas que são líderes ali. Cara, você consome quantas empresas no seu dia a dia que são empresas de outro país? Agora você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, que é uma empresa americana. Você usou talvez o Google para vir para cá, o Instagram, outra empresa americana. Você tem aí o seu celular na sua mão, se você estiver vendo, é de uma empresa ou asiática ali, se você estiver com a Samsung na mão, né, da Coreia, você pode se expor pelo mercado americano também. Ou você deve estar aí com o iPhone, que é uma empresa americana também, ou um Xiaomi, que é uma empresa da Ásia. Então faz sentido você diversificar globalmente a partir de qualquer um desses 4 fatores. Ou seja, quase todo mundo aí tem motivos mais do que suficientes para investir lá fora, exceto quem está acabando de conhecer o mercado brasileiro e que eu não recomendo você começar a investir lá fora ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não dominou uma coisa ainda, você vai começar a aprender outra, vai aprender as coisas tudo errado. Então domina bem aqui, o mundo não vai estourar de uma hora para outra, você não tem nenhum motivo para ter pressa nesse ponto, tá? Você pode aprender com calma e tudo, você passou a vida inteira sem investir, começou a investir agora, não vai passar o carro na frente dos bois aí, vai com calma, assim que você entender e dominar esse mercado, aí sim você tá em um desses 4 motivos aí, já tá na hora de você começar a diversificar internacionalmente. Então beleza, já te disse quando você deve fazer e agora eu tenho que te dizer o como, porque muita gente diz o quando e não diz o como. Eu vou te explicar aqui o como, desde o básico. A primeira coisa para você investir lá fora é a mesma coisa que você teve que fazer para você investir aqui no Brasil. Você precisa abrir uma conta diretamente lá fora. Raul, eu não posso me expor aqui por meio dos BDRs, os Brazilian Depositary Receipts, eu não posso me expor aqui por meio dos ETFs até eu querer abrir uma conta lá fora? Cara, claro que você pode, tá? Inclusive é muito melhor para mim, entenda, falar que você pode. Eu tenho uma plataforma de investimentos aqui no Brasil onde a gente aceita ali você investir em BDRs, mas eu que tenho essa plataforma, que ganho dinheiro se você investir em BDRs, inclusive você pode clicar aqui e abrir a conta se você quiser fazer isso, eu estou te dizendo que faz mais sentido investir lá fora. Por quê? Porque não é porque eu ganho dinheiro com isso que eu vou ficar aqui falando que isso é o que faz mais sentido, tá? Não faz mais sentido. Então por que o BDR não é uma ação americana e não faz sentido? Ele se parece com uma ação americana, mas não é uma ação americana. Eu não sei se vocês já viram essa obra do René Magritte, Isso Não É um Cachimbo. O BDR é a mesma coisa que isso aí. Quando você investe no BDR, muita gente acha que aquilo é uma ação americana, mas não é. É uma representação de uma ação americana. Da mesma forma que essa obra aí, ele fala, isso não é um cachimbo, por quê? Porque é a pintura de um cachimbo e não um cachimbo de verdade. A mesma coisa quando você compra o BDR, você está comprando uma representação daquilo que é uma ação americana. Você não tem ali uma ação americana. Existe um fundo, basicamente, eu estou simplificando para você, existe um fundo ali, uma empresa, na verdade, que ela tem essas ações americanas lá e essas ações estão no nome dela, você tem um título ao portador que equivale a como se fosse uma ação americana. Com isso, aquele BDR está sujeito a todas as leis brasileiras. A tributação aqui pode mudar e está sujeito ainda às tributações de lá que podem mudar também. Então você está deixando o seu dinheiro num risco muito maior. Se houvesse numa situação hipotética, sei lá, alguma coisa acontecesse escalabrosa, não estou falando que vai acontecer, uma coisa que suspendesse a negociação desses ativos, você teria que vender eles de uma hora para outra, ou algo que confisque o dinheiro de todos os brasileiros que estão investindo no exterior, sei lá, um cara aí ganha para a presidência, um maluco, um cara doido que acredita em comunismo, sei lá, alguma coisa do tipo, falar, vou pegar todo o dinheiro de brasileiros antipatriotas que estão investindo lá fora. Ele poderia sim modificar as leis ali, você ficaria sem esse BDR porque está no Brasil. E se você tivesse com esse ativo lá fora, eles não tem como confiscar esses ativos, obviamente, mas os Estados Unidos teria como, né? Então, se você está investindo no BDR, você está pegando o risco de 2 países. Qualquer mudança na legislação de lá ou daqui te impacta diretamente.
além dos custos envolvidos nisso. Então, não faz sentido de maneira alguma. Você está pagando um intermediário, obviamente tem um custo a mais por esse intermediário. Mesmo que esse custo seja baixinho ali, você está pagando. Então, eu que ganho dinheiro com BDRs, estou te dizendo que pode não fazer sentido na sua estratégia. Agora, se você é uma pessoa um pouco mais velha, não quero ter esse trabalho, já declaro meu imposto de renda no Brasil há muitos anos, cara, é um ativo ali de conforto. Tem gente que não tem interesse nenhum em se expor lá fora e, putz, não tá errado o cara querer se expor pelo menos por um BDRzinho ali. Tem uma confiança um pouco maior no país, tem uma estabilidade financeira um pouco maior. Cara, eu vou manter aqui os BDRs e tal. Não são ativos ruins, só não são ações americanas. Deu para entender? Só pra gente não ficar naquele disse-me-disse, né? Então é o seguinte, para investir lá fora, você precisa abrir uma conta numa corretora americana. Raul, como eu vou ter que fazer isso? Cara, que canseira, já dá vontade de desistir nesse momento aqui, porque você fala assim, nossa, isso vai dar um trabalho do caramba. Não dá trabalho nenhum. Hoje em dia, isso é feito 100% do Brasil, você não precisa sair do Brasil, não precisa fazer nada disso. Então, assim, você vai abrir a corretora daqui, você vai utilizar o seu passaporte aí, né? Você vai utilizar só o seu passaporte, vai preencher alguns dados ali. Hoje em dia tem corretoras com a plataforma em português, você não precisa nem saber falar inglês. Você faz tudo isso de forma 100% online, sem sair de casa, e é de graça abrir essa conta em corretora. Não existe uma cobrança para você fazer isso, pelo menos nas que eu vou indicar aqui. Não são todas as corretoras dos Estados Unidos que são assim, não são todas as corretoras dos Estados Unidos que têm suporte para brasileiro. Eu vou falar das principais corretoras que os brasileiros tipicamente escolhem para investir. Não são as maiores corretoras americanas, são as que os brasileiros escolhem tipicamente para investir por conta dessa facilidade na hora de fazer isso, tá bom? Então a primeira coisa, né, pra gente falar assim, cara, vou investir nos Estados Unidos, é abrir essa continha. E assim, Raul, eu preciso amanhã transferir metade do meu patrimônio para os Estados Unidos, vou vender minhas ações para comprar. Cara, não seja tolo, tá? Você começa ali com 1%, 5%, aos poucos você vai evoluindo e não precisa você ter 50% do seu patrimônio lá fora. Você pode diversificar aos pouquinhos ali e ir fazendo no seu ritmo. Ah, Raul, não quero escolher ações direto, é muita opção, são 4.200 ações do mercado lá fora. Vocês terem uma ideia, só a Apple daria o tamanho de todo o mercado brasileiro. Então assim, vamos com calma, a gente vai estudando aqui toda terça-feira até você ir aprendendo e pegando o seu jeito aí, tá bom? Primeira coisa, escolher essa corretora. Eu fiz aqui uma coisa que eu não vi ninguém fazer para vocês. Eu fiz aqui um quadro com as principais corretoras que os brasileiros usam. Eu vou falar vantagem, desvantagem de cada uma delas. Vou falar o que faz sentido, o que não faz, para vocês aqui ponto a ponto. Nenhuma delas está me patrocinando, então vou falar tudinho aqui para você de maneira completamente idônea, né? Completamente limpa aqui. Então vamos lá. A primeira corretora que eu coloquei aqui foi a Avenue, é uma corretora que paga muita gente, ela fez um investimento pesado no Brasil e ela tem o mérito dela por ter sido a primeira a querer fazer ali, a querer atrair esses clientes brasileiros. Então é uma corretora americana que foi criada ali, dirigida especificamente para o público brasileiro. Então aqui, quando você olha, os caras hoje cobram corretagem, eles cobram ali a partir da 11ª corretagem no mês. Então você tem 10 corretagens gratuitas ali no plano gratuito deles e você consegue ali fazer, depois dessas 10 operações, você precisaria então pagar a corretagem ou ir para o plano premium deles ali, que é bem carinho, e aí você passaria a negociar de forma diferente. Mas eles têm 10 corretagens gratuitas por mês então. Fizeram isso recentemente, já coloquei aqui as informações novas. O spread deles, Raul, o que é o spread? Vamos supor que eu vou enviar para você R$100. O spread ali, você fala assim, para enviar, para transformar isso em dólar, não tem taxa. Eu escrevo taxa zero. Eu escrevo que não tem taxa, vou cobrar o IOF, que é lei, né? 0,38% ali. Além disso, eu posso cobrar um spread, uma diferença no preço do dólar. Se o dólar tá ali R$5,50, eu vou lá e falo para você, ó, tá R$5,76. Esse seria o spread do dólar, entendeu? Então, se eu vou enviar R$100 ali por meio da Avenue, eu vou perder para cada R$100, R$2 ali de spread. É um spread alto, mas é um spread que está dentro das taxas de mercado, tá? Então ele tem um suporte para brasileiros? Sim. O que é esse suporte? Significa que a corretora é toda em português, tá? Então todos os conteúdos que você vai ler ali em português, você vai receber e-mails em português. Se você vai precisar de suporte, você vai falar com brasileiros, então isso aí é uma coisa legal, muito interessante da Avenue. E RPF ali, você tem um suporte ao imposto de renda no Brasil. Antigamente, uma das piores coisas que você tinha que fazer era a sua declaração de imposto de renda quando você tinha investimentos no exterior. É muito complicado. Esses caras, né, simplificaram bastante. Cria ali um demonstrativo do seu imposto de renda para você declarar, te explica a posição onde você tem que declarar isso e tudo. Tem suporte para
imposto de renda brasileiro. Quais mercados ela acessa? Ela acessa o mercado americano, é muito grande, tem inúmeros rates, inúmeros ETFs, são mais de 4.200 só ações ali. Então assim, é muita coisa, é um mercado mais que suficiente para você investir ali. Ótimo, acesse o mercado americano, tem essa questão aí. A plataforma deles é muito bonitinha, muito legal. Quais são os probleminhas aqui que tem na Avenue? Eles têm uma taxa de saída absurda, você paga ali, se não me engano, $75 para você transferir as suas ações de corretora, se você escolher eles. Então esse negócio meio complicado. E esse negocinho da corretagem deles ali, algumas pessoas não gostam, então é isso aí, mas a plataforma é super legal e tal. Eu gosto da Avenue, acho interessante, tá? A Passfolio, a corretagem da Passfolio é gratuita, ela não cobra, diferente da Avenue, nem 10, nem 20, tá? Ela tem um spread menor que o da Avenue, então se você tá ali, é um spread de 1.2 a 1.5. Eles falam 1.2, toda hora que eu fui checar ali, que tá efetivo, eu chequei 3 vezes ao dia aqui, chequei também o spread da Avenue, que inclusive deu um pouquinho acima em determinados momentos também, mas deve ser por causa do dólar que eles estabeleceram ali, eu não sei de quanto em quanto tempo eles estabelecem o dólar, né? Eu fui pegando o dólar real time e tava sempre dando uma diferencinha, nunca positiva. Então, talvez porque o dólar tá subindo no dia de hoje, sei lá, alguma coisa aconteceu, tanto quanto a Passfolio quanto a Avenue teve um probleminha nessa questão do spread, porque eu não sei que dólar que eles estabeleceram, não sei se estabelece por dia, por hora, não encontrei informações, desculpa mesmo, não consegui achar. E não daria ali para abrir os portos de cada uma, senão ia demorar muito. Então assim, o spread da Passfolio, eles digitam uma taxa ali que eles falam de 1.2. Eu vi que o spread tá em média em 1.5, tá? Na hora que eu peguei aqui, se a Passfolio quiser me explicar o porquê que eles falam aquela taxa ali de 1.2, eu não sei que taxa que aquelas vocês não chamam de spread, eu não sei ali, então 1.5 é o spread que eu observei ali na Passfolio. O suporte para brasileiros deles, eles têm também, algumas partes do site às vezes ficam em inglês ali, sendo bem honesto, e eles não têm uma plataforma tão legal quanto a da Avenue quando a gente usa pelo computador. O aplicativo deles, eles antes só tinham um aplicativo, criaram uma plataforma agora. A plataforma deles, o aplicativo é um pouquinho lento, para ser bem honesto, mas também é taxa zero e tal, e o spread é mais barato. E tem que ver o que pesa para você ali, a plataforma é um pouquinho pior, no desktop e também no celular é um pouquinho lento, mas é uma empresa legal também. Eles têm também o suporte para imposto de renda, muito legal, utilizei, inclusive, baixei lá, utilizei dos dois, né? Peguei da Avenue, peguei da Passfolio também, criei conta nas duas e utilizei pra gente ver, né? Peguei um exemplo, mandei e-mail, então os caras foram solícitos e funcionou. E, cara, eles também acessam somente o mercado americano ali. E normalmente a Avenue e a Passfolio antes usavam sistemas da Drive Wealth. Elas usam o mesmo sistema ali, então as opções de investimento são iguais e acabam sendo muito parecidas, né? Agora mudaram, as duas saíram da Drive Wealth, inclusive estão com algumas opções a mais de investimento, que aumentou muito o portfólio ali da Avenue e da Passfolio, porque antes elas não ofereciam, não sei se oferecem agora, mas não ofereciam ali investimentos em empresas muito pequenas, com pouca liquidez ou que um valor de mercado de poucos bilhões ali, abaixo de bilhões, não ofereciam também esses investimentos. Acho que agora, depois que ela mudou a oferta, não sei, tá gente, tô prevendo aqui, acho que agora a oferta das duas modificou e acrescentou esses. Nesse ponto elas não têm diferença, se não me engano, porque elas usavam a Drive Wealth e agora devem estar usando a mesma empresa, porque eram negócios muito parecidos. E outra que utiliza esse mesmo sistema é a Stake ali, também tem uma corretagem grátis, né? Ela tem um spread ali também de 2%, os caras são muito transparentes, isso aqui, ó, na Passfolio foi difícil de achar, na Avenue foi difícil de achar, na Stake eles escrevem mesmo como spread, facilitam esse encontro de taxas ali, então muito interessante, ponto para eles nesse ponto, né? Eles têm um suporte para brasileiros ali, não encontrei, se vocês ajudam Stake, se vocês ajudam na declaração de R ali para brasileiros, não tá escrito na plataforma, não encontrei, tá bom? Então, desculpa, realmente não achei. E se alguém souber, cara, pode me acrescentar aqui, se a própria empresa quiser corrigir também, fica à vontade. E eles acessam ali também somente o mercado americano. E aqui agora a gente tem uma quarta opção, essa é um pouquinho mais pesada ali, seria a mesma, ainda teria mais opções para quem quer um acesso ao mercado ainda maior. Se você quiser, tipo, Interactive Brokers aqui, eu posso até falar se for do interesse de vocês. Putz, Raul, eu quero avançar nisso e mais além, mas aqui eu já vou passar uma aqui que já dá uma avançada. Então, a Ameritrade é uma corretora feita para americanos, essa não é feita para brasileiros, as três de cima aqui tem suporte para o Brasil e tal, essa daqui não tem. Se você não sabe falar inglês, não abra conta nessa corretora, tá? Não abra. Então, o spread dela, ela não vai ter ali, você vai ter que fazer o câmbio por conta própria, então você vai ter que achar uma empresa, né? Tem alguns sites que fazem isso. A gente vai falar sobre uma plataforma para você se livrar desses spreads aqui, dessas empresas, de todas elas, e que também serviria para você usar na Ameritrade. Então, eu vou falar no vídeo da próxima terça-feira, tá bom? Ele é de outras informações, mas vou aproveitar e vou incluir isso aqui, como você poderia fazer o câmbio. Ela tem suporte para brasileiros, a Ameritrade?
tudo em inglês. Então não tem suporte, você não vai falar em português com ninguém. O suporte dos caras é maravilhoso, atende por redes sociais, aquela coisa, mas não é feito para brasileiros. Então não tem, se você não fala inglês, você pode ter dificuldade. Tem suporte no imposto de renda para brasileiros? Também não. Se você não sabe declarar o imposto, você também não pode escolher, mas se você tem uma experiência ou quer aprender e tal, cara, funciona e ela dá acesso ao mercado dos Estados Unidos e do Canadá. Então aqui ela tem um pouco mais de oferta, ela tem mais ofertas, um pouco mais não, é sendo bem generoso, tem muito mais ofertas do que as outras aqui que oferecem só para o público brasileiro. Então, se você quiser se aprofundar, tá disposto a estudar mais, cara, a Ameritrade pode ser uma opção para você, assim como a Interactive Brokers pode ser uma opção mais complicada ainda. Você tem ali algumas taxas diferentes e tal, mas você teria acesso a um mercado maior, tá? Então, escolhi da sua corretora aqui, vou deixar os links delas aqui, de modo geral, tá? Vou deixar de todas elas aqui embaixo. Você pode escolher, vou deixar direto na página de abertura de conta. Não vou fazer um tutorial abrindo conta, gente, porque, cara, é só clicar em avançar, com exceção a Ameritrade, que é um pouquinho mais complicada. Se vocês quiserem, eu posso fazer Ameritrade, Interactive Brokers e Charles Schwab, que são as maiores corretoras direto lá para os americanos. Posso trazer para vocês, mas só se for de interesse, que eu não sei se é. Trouxe aqui já o início. Então assim, você decide qual dessas é a melhor para você. Todas elas, cara, a diferença é muito pouca. A diferença é um pouquinho de plataforma. Também não. A diferença é um pouquinho de plataforma, a diferença é um pouquinho ali do que você prefere, da corzinha que você achou mais bonita. Acaba que sabe, tomatoes. Não vai fazer tanta diferença aqui qual corretora dessa você vai escolher. Então, escolha aí a que mais se encaixa para você, a que você mais gosta, a que você mais foi com a cara aí. Abra a sua conta e a gente vai começar a trazer esses vídeos, então, na próxima semana. Cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais honesto possível aqui, o mais transparente. Falei das taxazinhas embutidas, falei dos defeitinhos de cada uma delas. A Stake, confesso que nunca usei, então não tenho como falar ali muito. Abri conta hoje, vou dar uma mexida e qualquer coisa eu trago mais informações. E assim, Raul, qual é a sua corretora? Se quiser, eu posso falar aí pra você, não sei. Vou falar lá no grupo do Telegram. Quem clicar lá vai ver. Então, se entrar no grupo do Telegram lá, eu vou falar qual que é a minha corretora. Porque aqui não veio sentido ficar divulgando, dando propaganda pra esse povo. Então, um beijão, até mais.